Vamos meditar nesta manhã e eu irei abordar o seguinte tema: o uso correto da língua. O uso correto da língua. Tiago, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pôde domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. As palavras têm o poder de encorajar e de abater as pessoas. Elas despertam alegria e produzem angústias também. As palavras podem edificar, como podem derrubar. As palavras podem tanto aproximar as pessoas, como também afastá-las umas das outras. O sábio Salomão, em Provérbios, no capítulo 15, versículo 1, ele diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É melhor ficar calado, não há dúvida, do que ofender, do que insultar alguém. As palavras, uma vez proferidas, jamais podem ser recolhidas novamente. A língua desenfreada, meus irmãos, ela pode causar danos irreparáveis. A morte e a vida estão no poder da língua, como diz Provérbios no capítulo 18, versículo de número 21. E por causa dessa tendência de pecar com a língua, a palavra de Deus exorta a todo homem a ser pronto para ouvir e tardio para falar, como está em Tiago 1,19. O mesmo Tiago também disse isso, no capítulo 1, versículo 19. O Senhor Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, mas é o que sai da boca. É isto que contamina o homem. Mateus 15, versículo de número 11. E uma das formas, uma das maneiras que nós temos para identificar ou para avaliar o compromisso de uma pessoa com Cristo, para testarmos esse compromisso, é pelo uso que essa pessoa faz da sua língua. A Escritura diz que se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião dessa pessoa é vã. Nós vemos isso em Tiago 1,26. Tiago 1,26 diz isso. Vou repetir. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã, é falsa. Então, por meio de um argumento longo e detalhado, Tiago, que escreveu esta epístola, ele sublinha aqui
que a língua é uma ferramenta poderosa para o mal. E nós vamos meditar nessa admoestação do Senhor nesta manhã. Logo no versículo 1 e no versículo 2, repare que a primeira coisa que Tiago vai dizer é que a língua é uma ferramenta, aliás, é a principal ferramenta de um mestre, de um pastor mestre, de um ensinador, de um professor. No mundo cristão, o ensino não é tanto um privilégio. Alguém pensa, ensinar é um privilégio. É, de fato, um privilégio, mas não é tanto um privilégio, mas é uma responsabilidade pela qual devemos prestar contas. E avaliação e críticas, meus irmãos, são ocorrências diárias na vida de um pastor mestre, na vida de um instrutor, de um guia espiritual na comunidade cristã. Se eu não gosto de críticas, eu não devo ser pastor e nem professor na igreja, porque isso é uma parte inerente do trabalho, não é fácil. No sentido eclesial, isto é, no sentido de congregacional, a língua de um mestre guia e controla o corpo da igreja. Esse é um ponto importante. Tiago destaca aqui a responsabilidade dos professores da igreja pela saúde do rebanho. Eles têm essa missão, solene missão. E muitos querem ser líderes e querem ser mestres na comunidade cristã. E o versículo 1 e 2 do capítulo 3 de Tiago é uma exortação solene para nós. Mesmo que o desejo de tornar-se mestre seja motivado pela melhor razão possível, mesmo que seja assim, o mestre há de receber maior juízo. Diz a Escritura, seremos julgados com maior rigor, de acordo com a Nova Versão Internacional. E Tiago aqui inclui-se entre os mestres da igreja, porque ele inclui-se como um mestre, que será julgado com extremo rigor no juízo final. Jesus disse que mesmo as palavras mais despretensiosas, aquelas palavras desatentas, mesmo essas palavras serão julgadas por Deus naquele grande dia. Mateus capítulo 12, versículo número 36, foi o que Jesus disse. Assim, também vemos que Jesus, ele ensinou que as pessoas, elas são responsáveis por aquilo que elas falam, mas não apenas por aquilo que elas falam, mas por aquilo que elas sabem também. Quando lemos em Lucas, por exemplo, 12, versículo 48, o Senhor Jesus disse, a qualquer que muito foi dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, saber muito e falar ou ensinar é uma grande responsabilidade, sobretudo no contexto da igreja cristã, nas assembleias solenes do povo de Deus. O mestre, meus irmãos, é aquele que afirma saber e ser o exemplo para a igreja. E na época do Novo Testamento, e deveria ser assim também agora, o mestre, ele ensinava por sua vida, não é? E exemplo mais do que pela palavra, mais do que por aquilo que dizia, ele deveria demonstrar isso na sua vida prática. Quão grande é, portanto, a nossa responsabilidade na igreja de Deus. E o uso constante da língua feita pelo mestre, porque ele usa a língua constantemente, imagina, nesta manhã eu já, uma lição, agora eu vou pregar, daqui a pouco a ceia, esse uso constante da palavra, significa que os mestres podem pecar com muita facilidade, porque é os que fazem maior uso da palavra, e também podem levar os outros ao erro. Não apenas ele erra, como pode levar a outros também ao erro. E no versículo 2, Tiago agora vai fazer algo impressionante. Ele vai ampliar o escopo dessa exortação para os mestres, agora ele vai ampliar para todos. Ele não vai ficar agora apenas nos mestres, ele vai ampliar o escopo e vai abranger agora também os demais. E é interessante que ele vai considerar todos, vai dizer que todas as pessoas tropeçam. Todas as pessoas tropeçam. E se alguém não tropeça, é perfeito. Tropeçar aqui, literalmente, a tradução do grego para o português, seria tropeçar mesmo. Metaforicamente, significa cometer algum erro. Teologicamente, no contexto de Tiago, seria pecar. Todos pecam. E o lugar mais fácil de tropeçar, de pecar, é no uso da língua.
é no uso que nós fazemos da nossa língua. Se uma pessoa realmente, meus irmãos, tem a sua língua completamente sob controle, se há uma pessoa que consegue fazer isto, de forma que não peque nesta área, ela de fato, não é tão autocontrolada como se fosse uma pessoa perfeita. Esta é a conclusão de Tiago. Visto que a língua, meus irmãos, é a última parte do corpo que o homem consegue controlar. Os versículos 3 ao 5, nós temos aqui uma explanação bem detalhada sobre o domínio da língua, a importância de dominarmos a nossa língua. E Tiago dá aqui uma série de exemplos que ilustram a importância da disciplina da fala. Uma série de exemplos. O primeiro exemplo é um cavalo. É uma das máquinas mais poderosas do tempo de Tiago. Não era uma máquina, mas era a mais poderosa para o transporte. Eram os cavalos. E o cavalo é controlado por um freio na boca. Nós conseguimos guiar o animal, não é? E atingirmos um propósito através de um freio. Então ele usa o exemplo de um cavalo. De seguida ele vai usar o exemplo de um navio, que era o maior veículo de transportes naqueles dias. E ainda hoje é um dos maiores veículos de transporte. Que é controlado, naquela época, era controlado por um leme. E o formato do leme era muito parecido com uma língua mesmo. E com aquele leme você poderia orientar aquele grande navio, aquela nau, e o piloto guiava, portanto, em segurança. Portanto, ele está aqui usando dois exemplos. Mas, de repente, meus irmãos, ele vai mudar de direção na sua argumentação. E é interessante que um pequeno membro, não é? Porque isso é desproporcional o tamanho deste membro para o estrago que ele pode causar. É desproporcional. É o menor dos membros, um dos menores do corpo, mas que causa um grande impacto. E ele vai agora mudar a sua argumentação, não mais esses exemplos do controle, mas para os efeitos nocivos. É interessante que Tiago muda de direção na sua argumentação e compara a língua como uma fagulha, como um fogo. Uma fagulha que pode pôr fogo numa floresta. Esse é o exemplo que ele vai utilizar agora. E a fagulha aqui ilustra, meus irmãos, os resultados trágicos e devastadores de um falar incontrolado e inconsequente. Note que há 3 razões pelas quais o dano que a língua pode causar é como o dano que um fogo causa. Primeiro, o fogo alastra-se. Olha o que Tiago vai dizer no versículo 5. A palavra de Deus, não é? Através do seu servo Tiago. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Fogo alastra-se. É de vasto alcance o fogo, assim também a língua. O perigoso da língua é que ela pode causar danos a grande distância. Os irmãos estão a acompanhar agora pela plataforma Zoom. Daqui onde eu estou, eu posso atingi-los com palavras ofensivas e magoá-los profundamente. Da onde os irmãos estão, os irmãos são capazes também de transmitir palavras tão violentas que irão atingir a minha alma e eu ficarei abatido com certeza. É a capacidade dos nossos seres humanos. A língua tem uma capacidade poderosíssima, a longa distância, e chega, uma mensagem que é dita aqui, chega muito longe, atinge e destrói, assim como o fogo também. É difícil de dominar a língua, também é difícil de controlar um fogo. Agora você imagine naqueles ressecados bosques e matagais da Palestina, e de vez em quando temos notícias no noticiário, não é? Incêndios naquela região. Então um incêndio naquela região ficava imediatamente fora de controle. Assim também ninguém é capaz de controlar o mal que uma língua pode causar. Uma língua incontrolada, uma língua que não há domínio nela e que fala tudo o que quer falar e sem seguir os princípios da palavra de Deus, ela pode causar danos irreparáveis e é difícil de controlar depois e dar conta daqueles problemas. Também aqui vemos que a origem de tal fagulha, de tal fogo, é o próprio inferno. Tiago vai dizer isto, que a origem é o próprio inferno. Observe o versículo de número 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno.
que expressão forte, contundente, é o próprio Guiena, é o próprio lago de fogo que incendeia essa língua, que ateia fogo à língua. A língua perversa, meus irmãos, não há dúvida nenhuma, que ela pode transformar a vida das pessoas num verdadeiro inferno. Tiago aqui não está falando da língua como ferramenta da linguagem dada por Deus, isto é, o dom da comunicação. Ele não está falando contra o dom da comunicação. Não é disso que ele está a falar. Ele está pensando aqui na língua como algo corrompido pela queda do homem no pecado. Com a queda, a comunicação do homem foi afetada e sua língua passou a ser usada não mais para a glória de Deus, mas para causar danos ao seu próximo, para blasfemar contra Deus e causar danos ao próximo. Muitos pecados, se não todos, meus irmãos, começam com uma palavra, às vezes pronunciadas, outras silenciosamente no íntimo, na mente. Nossas palavras revelam o que está o quê? Em nossos corações. É o que lemos em Mateus 15, 18. O que sai da boca do homem é o que estava dentro do seu íntimo, no seu coração. Então, é interessante que as palavras, elas, na verdade, elas exibem, elas manifestam todo o mundanismo que caracteriza as pessoas. Portanto, por meio das palavras, você pode obter, como diz aqui, né, o curso da nossa existência. Esta é a tradução. A roda da existência, o curso da existência. Você perceberá isso pela forma que o mundo fala, o grau de separação do homem de Deus. No versículo 7, no versículo 8, aprendemos que a língua é indomável. Olha o versículo 7. Se você parar aqui, você fica desesperado, não é? Porque diz assim: porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Aqui fala-se acerca que a língua é incontrolável, e nenhum homem pode domar a língua. É uma conclusão que ele chega. Nenhum homem por si mesmo consegue fazer isso. Apesar da habilidade que os seres humanos têm para domar os animais, não há ser humano que consiga controlar a própria língua. Palavra de Deus. Mesmo santos, meus irmãos, Douglas Moo diz isso em um dos seus comentários, mesmo os santos mais perfeitos passam por momentos que gostavam de poder engolir as palavras que acabaram de pronunciar. Mesmo os homens mais consagrados, às vezes dizem, já foi, agora gostava de ter engolido isso, mas já foi. E domar aqui, o que significa domar aqui? Fazer útil, fazer benéfico, mas como diz Tiago, é o que ninguém por si só, não é? Pôde fazer jamais com a sua língua. Torná-la absolutamente útil, somente útil para a edificação, para o bem. A língua, ela é inquieta e ela é desassossegada. Ela sempre quer dizer alguma coisa e com frequência é veneno que produz morte. E é por isso que Tiago está tocando neste assunto. E este era um assunto polêmico. Se você acompanhar o versículos 17 e 18 até o capítulo 4, versículo 1 ao 3, isso estava causando guerra naquela igreja, brigas e pelejas naquela igreja. Tiago está escrevendo para crentes. Então, ele está aconselhando a igreja. Agora, como controlar a nossa língua? Essa é a pergunta. Os seres humanos, por seus próprios recursos, não podem domar a língua. É uma tarefa tão difícil, meus irmãos, que requer a ajuda de Deus. Nós precisamos de Deus para controlar a nossa língua. Tiago ensina que a sabedoria que vem do céu, no versículo 17, a sabedoria que vem do céu, capacita os crentes a domar a sua língua e a evitar as brigas que ele vai narrar no capítulo 4, versículo 1 ao 3. E a desunião dentro da igreja também, que aparece lá no capítulo 4, versículo 1 ao 3. A sabedoria de Deus, meus irmãos, ela manifesta-se em virtudes que promovem a paz, ao invés da desunião e da guerra. É o que nós vemos em Tiago aqui no 3, versículo 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É o que disse Jesus. Outro ponto,
A lista de virtudes que caracteriza a verdadeira sabedoria, que aparece aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 17 e 18, é muito semelhante à lista do fruto do Espírito que encontramos em Gálatas 5, 22. Em última análise, é o Espírito Santo que produz esses frutos, aliás, essas virtudes que é o fruto do Espírito. Como vemos, amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então vamos pensar aqui. Outrora, como diz a Escritura, nós éramos o quê? Escravos do pecado, do mundo, éramos por natureza filhos da ira, mas agora somos salvos pela graça de Deus em Cristo, somos livres do poder do pecado e podemos agora viver e andar no Espírito e não mais satisfazer as concupiscências da nossa carne. O homem por si mesmo não pode domar a sua língua, mas o Espírito de Deus pode controlá-la. O homem não consegue fazer isso, mas a nossa língua pode ser controlada pelo Espírito Santo em obediência à palavra de Deus. Guiados pela sabedoria do céu, conforme aprendemos aqui em Tiago, andando no Espírito, como vemos em Gálatas 5,16, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, como diz 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. O apóstolo Paulo dizendo, levando cativo todo o meu entendimento à obediência de Cristo. Eu vou falar aquilo que edifica e aquilo que Jesus ensinou na sua palavra. Eu vou controlar a minha língua de acordo com os princípios de Deus, com a sabedoria que vem do céu e com a ajuda do Espírito Santo. Por mim mesmo eu não consigo, mas Deus me capacita a cumprir este princípio e a ser fiel a Ele. Agora, qual é o perigo dessa contradição moral? Porque aqui no versículos 9 e 10, ele fala de uma contradição moral. Com ela, com esta língua, bendizemos a Deus e Pai, com a nossa língua, não é? Bendizemos o Deus e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Então, acerca do perigo, perigo moral, da contradição moral, como controlar isto? Como não entrar nessa contradição moral? Né? Como não pecarmos nesta área? Versículos 9 e 10. Tiago aqui está a escrever para os crentes. É bom que isso fique claro. Na igreja, nós usamos a nossa língua para louvar a Deus. Aqui tivemos um momento de louvor e de adoração. Mas aí, em seguida, pode acontecer, por exemplo, de nós falarmos mal, por exemplo, de alguém, proferirmos palavras malditas contra alguém, contra pessoas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus, como está em Gênesis 1, versículo 26 e 27, e Gênesis 9, versículo 6. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O pecado, de fato, manchou a imagem de semelhança de Deus no homem, mas não erradicou esta imagem. O homem mesmo, após a queda, continua sendo imagem e semelhança de Deus. Então eu louvo a Deus agora, e daqui a pouco eu falo mal, e eu pronuncio palavras malditas contra o irmão. Então aqui é uma contradição moral. E na época de Tiago, meus irmãos, é bom entendermos isso, o rei, ou imperador, erigia uma estátua, a sua própria estátua, nas cidades do seu domínio. E se alguém insultasse ou amaldiçoasse aquela estátua, era tratado como se ele tivesse amaldiçoado ou insultado o próprio imperador, cara a cara, pois a estátua ali, aquela estátua era a imagem do imperador. Da mesma forma, um insulto a uma pessoa feita à imagem de Deus é como insultar e ofender o próprio Criador, o próprio Deus. É esta lógica que Tiago está seguindo aqui, teologicamente falando. E esta dualidade, meus irmãos, as duas palavras diferentes e contraditórias, saindo de uma mesma boca, no versículo 9, é um tipo de hipocrisia. William Barclay, ele comenta essa passagem, quando comentou essa passagem, ele escreveu o seguinte: um dos mais difíceis e ao mesmo tempo mais claros deveres da vida é buscar fazer com que a língua não se contradiga a si mesma, mas sim que ela fale unicamente palavras que possam agradar a Deus. As coisas mais difíceis é fazer com que o que eu digo seja coerente com aquilo que eu vivo
e que eu depois não possa dizer o contrário do que disse antes. Manter uma coerência, isso é muito difícil. Mas eu dou um conselho para os irmãos, é melhor que você seja incoerente e mude de ideia para a ideia certa, do que seja um teimoso mantendo-se no erro. Porque eu também conheço pessoas que, eu não volto atrás, mas ele falou uma asneira antes. Mas eu vou manter porque eu tenho que ser coerente. Faça isso não, irmão. A humildade é um princípio cristão também. Diga o seguinte, eu estava errado porque a Bíblia diz isso e muda de ideia. Mas manter a coerência é importante e é muito difícil. Mas é melhor abrir mão de um princípio errado e ir para o certo, quando a ideia anterior estava errada. É bom dizer isso, nós somos cristãos, os cristãos reconhecem os seus pecados. Versículo 10 também diz o seguinte, a mesma pessoa não deve ser capaz de amaldiçoar, de abençoar e de amaldiçoar. Não deve ser capaz de fazer isso. Há pessoas que vivem amaldiçoando, e a Escritura diz claramente, e adverte, se amarmos a maldição, ela nos sobrevirá. E se não desejarmos a bênção, ela se afasta de nós. Salmo 109, versículo 19. Vive amaldiçoando, ama a maldição, ela vai lhe sobrevir. Da maldição que você gosta, ela lhe sobrevirá. Quer dizer, essa é a exortação de Deus na palavra. E outro ponto que eu queria deixar claro, não devemos ser supersticiosos. A Bíblia ensina, meus irmãos, claramente que o salvo em Cristo está protegido de todas as maldições. Além disso, meus irmãos, é Deus quem administra estas coisas. Eu vou chocá-los aqui agora. Na palavra de Deus, se você ler Deuteronômio capítulo 28, quem administra a bênção e a maldição é Deus. Se Deus disser, está abençoado, ninguém pode amaldiçoar. Lembra daquele profeta Balaão, que queria lançar maldições contra o povo de Deus? Chegou uma hora que ele disse, não posso amaldiçoar aqueles que Deus abençoa, porque é Deus quem administra essas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus está exercendo o seu juízo, e aqueles anátemas do Velho Testamento, quando Deus está exercendo a sua justiça, e ele amaldiçoa porque o caminho é de maldição, não tem ninguém que possa chegar lá, eu abençoo, mesmo que Deus amaldiçoe. Isso não dá também. É Deus quem administra estas coisas. Portanto, não é o pastor, não são os irmãos que têm esses poderes. A Bíblia diz assim que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91, versículo 10. É tão incongruente para um cristão, cujo o coração, o Espírito de Deus já transformou, pronunciar palavras falsas e malignas, é tão incoerente quanto o que diz aqui o texto, não é? Uma figueira dar azeitonas, né? Uma figueira dar azeitonas e uma videira figos, ou uma fonte salgada produzir água doce. É absolutamente incoerente. É por essa causa que Paulo escreveu em Colossenses 3,8, mas agora despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. É incoerente, não convém que seja assim. Nossas palavras, meus irmãos, devem ser de bênção para aqueles que nos ouvem. E abençoar, sabe o que significa abençoar? É invocar a bênção divina em favor de uma pessoa. É como Jesus ensinou em Lucas 10, versículo 5. Em qualquer casa que entrares, dizei, paz seja sobre essa casa. Nós não somos os amaldiçoadores desse mundo. Nossa palavra é uma palavra de bênçãos para as pessoas. E outro ponto, abençoar é um ato de fé, porque há coisas que parece que não vai, diante dos olhos não é bem assim, mas a gente abençoa na mesma, pela fé. Como está, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, versículo 20 e versículo 21, pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Ele pediu a bênção de Deus sobre os seus filhos. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Então, abençoar é um ato de fé. Tá? Invocar a bênção de Deus sobre as pessoas. Foi para isso que fomos chamados, e não para amaldiçoar as pessoas. Mas olha, se você quiser amaldiçoar o pastor Leonardo, fique à vontade, eu não tenho medo. Sabe por que eu não tenho medo? Porque a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos protege, nos guarda, que o Espírito de Deus que habita em nós é maior, que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo,
Então, meus irmãos, você que é crente, deixe de ser supersticioso, não tenha medo de macumbaria, tá? Eu estou dizendo isso porque há pessoas em casa, às vezes, que ficam, porque tinha uma bruxaria aqui na porta de casa, não sei, pastor, porque essas coisas. Não tenha medo disso. É Deus quem abençoa. E é Deus que administra essas coisas. Tá? O diabo existe, mas contra o povo de Deus não tem encantamento. As palavras também, pelas palavras, né, você conhece uma pessoa. Esse é um ponto importante, versículos 11 e 12. Pelas palavras você conhece uma pessoa. As palavras expressam o quê? Os pensamentos dos seres humanos, suas intenções, as suas motivações. E a árvore boa é conhecida pelos seus frutos. E a árvore má também, pelos seus frutos. E uma fonte é provada pela água que flui do seu interior. Se é água amargosa, a fonte é ruim. Se a fruta não é boa, a árvore também é má. Então, uma pessoa torna-se conhecida por suas palavras e também por suas ações. Pelos frutos o conhecereis, disse o Senhor Jesus. E a implicação desse argumento aqui é que se nós proferimos palavras de insultos e de maldições, esta é a nossa natureza. É forte dizer isso, né? Se eu fico dizendo insultos e maldições, é porque a minha natureza é maldita e é cheia disso. Tiago está dizendo, não tem como ser as duas coisas não, ou é uma coisa ou é outra. E uma pessoa torna-se conhecida pelas suas próprias palavras, não é isso? Pelos seus atos. E aí eu vejo que se o louvor de alguém que insulta e amaldiçoa, se alguém está agora louvando a Deus, esse louvor é um disfarce. É um tipo de hipocrisia. Então não é um louvor verdadeiro. Você acredita naquilo que faz e não naquilo que você diz. Não é? Há pessoas que dizem, eu amo a Jesus. Pastor, eu amo Jesus, mas não guardo os mandamentos. Jesus disse, se vocês me amam, vocês guardam os mandamentos. João 14, versículo 15 e João 15, versículo 10. Todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. Outros dizem, Deus está em primeiro lugar na minha vida, mas deixam as coisas de Deus para mais tarde, ocupam-se com as coisas desta vida e se esquecem de Deus. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, os princípios do reino de Deus confrontam-nos, e aí a coerência moral, ela é questionada. E a contradição moral, meus irmãos, é dizer uma coisa e fazer outra. É quando nossos atos desmentem nossas palavras. E eu vou concluir aqui a mensagem mencionando alguns pecados que podemos cometer com a língua. Primeiro, os pecados que podem ser cometidos através da língua. Calúnia e difamação. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, diz o Senhor, eu o destruirei. Salmo 101, versículo 5. Então, aquele que difama o seu próximo às escondidas, o Senhor diz que vai destruir essa pessoa. Temos mais textos, por exemplo, Levítico 19, 16, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, entre o meu povo. Também temos aqui outro pecado que pode ser cometido com a língua, o boato, o famoso ouvir dizer, e as mentiras. Não é? Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. Provérbios 26, versículo 20. E aqui um conselho do apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porque quem quer amar a vida e ver os seus dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Um conselho de Deus. Murmuração também, é aquela voz baixinha, reclamando, contradizendo, como diz a palavra de Deus, Filipenses 2,14, fazei todas as coisas sem murmuração e nem contendas. A Bíblia diz que Deus ouve a murmuração do seu povo, em Êxodo 16, versículo 8. Veja quantos pecados que a língua pode produzir. Palavras torpes, não sai da vossa boca palavras torpes, está lá em Efésios 4, 29, mas só a que for boa para promover a edificação e que dê graça aos que a ouvem, quer dizer, combatendo palavras torpes também. E por último, o perigo de usar a nossa língua para promover contenda entre os irmãos. Diz a Bíblia em Provérbios 6, 16 e 19. A Escritura diz que Deus abomina aqueles que semeiam a contenda entre os irmãos.
A palavra abominar, lá diz Deus, 7 coisas Deus odeia, 6 ele odeia, a 7ª ele abomina. O que semeia contenda entre os irmãos. Portanto, meus irmãos, a Escritura diz que quando falamos, e é bom destacar isso em qualquer ocasião, Deus presta atenção, Ele atenta, ouve, avalia a qualidade da palavra falada, a origem das palavras faladas e as motivações dos corações. Malaquias 3,16. E o Senhor Jesus disse: toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. Mateus 12, 36 e 37. Portanto, meus amados irmãos, precisamos fazer a oração que fez Davi no Salmo 141, versículo 3. Põe, ó Senhor, um guarda à porta da minha boca e guarda a porta dos meus lábios.